Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo repousa à sombra do Onipotente. Dirá ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Querido filho, querida filha, venho agora colocar sobre você as palavras da promessa, para que o teu coração se aquiete e a tua respiração encontre paz ao lembrar que há um abrigo eterno para a tua vida. Se você puder, fique até o fim, inscreva-se e ative as notificações para não perder outras orações assim. Curta e compartilhe para que esta palavra alcance mais corações que precisam de proteção hoje. Pai Altíssimo, venho a Ti agora, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e apresento diante do Teu trono este Teu filho, esta Tua filha. Eu falo por quem está ouvindo. Senhor, eu coloco aos Teus cuidados a vida que me foi confiada, cada respiração, cada angústia, cada pequena fé que resta. Tu disseste que quem habita no esconderijo do Altíssimo estará à sombra do Onipotente. Eu creio nessa promessa e a trago aqui como um perfume de gratidão. Cobre-os com as tuas penas, ó Senhor, que a tua sombra seja abrigo sobre a sua cabeça, sobre os seus pensamentos, sobre os seus planos. Eu declaro e peço que eles repitam comigo em voz alta: eu habito no esconderijo do Altíssimo, Ele é o meu refúgio. Diga isso agora com fé: eu habito no esconderijo do Altíssimo, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Senhor, que essa confissão encontre raiz em cada alma aqui, que ela volte como um cântico de manhã e de noite, como muralha que cerca e como canto que acalma. Senhor Deus, eu rogo por proteção sobre o corpo, sobre a mente e sobre o espírito. Afasta, pelo poder do teu sangue, toda a praga que levanta a sua sombra contra a saúde deste povo. Guarda os seus lares, as suas camas, os seus caminhos. Seja a tua muralha de fogo ao redor deles, um broquel inabalável contra toda seta que venha pela noite, contra todo temor que se levanta ao cair da tarde. Onde houver doença, eu clamo por cura, onde houver dor, eu peço consolo. Toca com a tua mão curadora as feridas que o mundo deixou, Senhor. Renova células, acalma inflamações, restaura nervos e sangue e dá recuperação fiel, passo a passo, conforme a tua misericórdia. Anjos do Senhor, postos por ordem do Altíssimo, cercai aqueles a quem eu apresento agora. Eu invoco a tua promessa, ordenaste aos teus anjos que nos guardassem em todos os nossos caminhos. Que eles tomem posição junto às portas das casas, ao redor dos leitos, nas esquinas das ruas e em cada lugar onde se trama o mal. Que nenhum laço da armadilha do inimigo se feche sobre os pés dos teus servos, que nenhuma palavra maldosa lançada contra famílias prospere. Eu profetizo livramento, toda a trama se desfaz agora em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa a mente daqueles que se debatem com ansiedade e medo. Vem com a tua paz que exceda todo entendimento e põe-lhe sobre o peito um silêncio santo. Que as lembranças que aproximam angústia sejam quebradas pela memória da tua fidelidade. Lembra-os das vezes em que tu foste socorro, das portas que abriste quando tudo parecia fechado, do pão que sustentou o caminho no deserto. Dá descanso aos olhos que choram, transforma os soluços em cânticos de madrugada. Onde houver insônia, traz o recolhimento do teu espírito. Onde houver perseguição de pensamentos, planta ali a tua verdade. Senhor, eu declaro autoridade sobre o inimigo. Assim como pisarei o leão e a serpente, eu declaro que nenhum poder contrário terá domínio sobre a história destas vidas. Todo engano será desfeito, toda palavra de morte será exposta e substituída pela palavra de vida. Que a confissão dos teus filhos seja lâmpada para seus pés e luz para os seus caminhos. Digo a cada um: declare comigo em voz firme: não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia. O Altíssimo é meu protetor. Repete: o Altíssimo é meu protetor. Em nome do Senhor, eu afirmo proteção sobre os lares onde reina a discórdia e sobre os lares onde reina o silêncio. Onde falta pão, manda o teu sustento. Onde falta perdão, envia o teu espírito para remover o orgulho e plantar o arrependimento. Senhor, restaura relacionamentos quebrados.
que haja reconciliação entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos e irmãs na fé, que a tua justiça e a tua graça estabeleçam altares de reconciliação naquelas famílias. Eu peço também, com confiança, pela provisão, não apenas o sustento material, mas o alimento da alma, tua palavra, teu espírito, tua presença. Pai, há entre nós quem caminha em vales de sombra. Vem tu mesmo, Senhor, e transforma o vale em passagem segura. Levanta agora a tua mão de socorro e mostra a tua face. Porque prometeste que aos que te invocam responderias, eu trago o clamor coletivo. Responde, Senhor, não te alongues. Estende a tua mão sobre as enfermidades que assolam, sobre as dívidas que oprimem, sobre as portas que parecem fechadas. Que a tua resposta seja visível e serena, não sempre com trovões, mas com sinais de paz que surpreendem a alma. Como um pastor que recolhe o seu rebanho, eu suplico, reúne os que estão dispersos, os que deixaram a fé por desânimo, os que se perderam nas encruzilhadas da vida. Renova a esperança nos corações cansados, dá coragem aos passos pequenos, faz de cada pequeno gesto de fé um novo começo. Quando o inimigo sussurrar que já não há saída, quebre essa voz com a tua lembrança de resgate. Tu és o libertador. Senhor onipotente, eu peço proteção especial aos que exercem ministérios, aos que cuidam de filhos, aos que trabalham em lugares de risco, aos que enfrentam decisões que parecem pesadas demais. Que tu sejas para eles refúgio e fortaleza, que ao levantarem a mão para agir, sintam a tua direção clara. Acompanha os que ministram com humildade, conserva as suas motivações puras, guarda-os do orgulho e da vaidade. Multiplica a sabedoria dos que têm de decidir, dá discernimento aos que orientam o povo. Vem sobre as cidades, Senhor, onde houver trevas sociais, violência, injustiça, opressão, manda um novo vento do céu. Faz nascer entre os cidadãos um temor santo que conduza ao arrependimento e à busca da justiça. Protege as crianças e os jovens, transforma as escolas e as casas de estudo em lugares de instrução que conduzam ao bem. Ergue muralhas invisíveis, Senhor, contra toda inundação de maldade. Protege os caminhos daqueles que saem para trabalhar e que regressam ao lar. Eu peço também por aqueles que choram a perda de entes queridos. Que o teu consolo seja mais forte que qualquer palavra humana. Sustenta os que se sentem vazios, dá-lhes lembranças cheias de ternura que tornam a dor suportável. Que a esperança da ressurreição brilhe sobre o túmulo e que a promessa de que nenhum justo perece em definitivo firme o coração abatido. Senhor, liberta do medo daqueles que foram tocados por traumas antigos. Quebra a corrente do passado que ancora o presente deles. Onde a culpa que consome, envia a tua graça como um bálsamo que cura. Eu proclamo liberdade. Todo laço que prende será quebrado agora, em nome de Jesus. Declaro que a vida nova que brota da tua presença é mais forte do que qualquer lembrança sombria. Neste lugar santo que formamos com nossas palavras e com a tua presença, eu peço unção para caminhar com poder. Que a autoridade que o teu povo tem para repreender o maligno seja usada com humildade e confiança. Que ninguém abuse do nome que sustenta, mas que cada confissão de fé seja expressão de sincera dependência de ti. Ensina-nos a lutar com oração e com obediência, não com força própria. Eu apresento diante de ti, Senhor, os sonhos e projetos que jazem adormecidos pelo medo. Senhor da esperança, desperta a criatividade, abre portas onde há poucos sinais, fortalece as mãos para trabalhar com paz. Dá direção aos que não sabem para onde ir, faz ouvir uma voz clara, suave, que conduza. Dá visão espiritual para discernir quando a porta é tua e quando é apenas janela aberta ao engano. A cada um que ora neste momento, eu declaro promessa: haverá livramento. Mesmo que 1000 caiam ao lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esta palavra que disseste é âncora para estas vidas. Recebe agora a declaração. Repete comigo firme: o Senhor é meu refúgio,
Eu não serei atingido. Sinta essas palavras assentarem como pedra sobre a tua alma. Senhor, oro também pelo renovo emocional daqueles que perderam o ânimo. Dá alegria matinal em lugar de pranto, substitui tristeza por esperança perseverante. Que o Espírito Santo sopre forte e restaure a alegria da salvação. Ensina-nos a dançar de novo quando a alma estiver recuperada. Dá força para celebrar antes do milagre visível, confiando que Tu és fiel. Guarda, ó Deus, aqueles que viajam, que saem de casa por necessidade, protege os seus passos, abre os caminhos, multiplica o pão das mãos e faz com que reencontrem a paz no regresso. Põe sentinelas ao redor dos seus caminhos invisíveis, que nenhum mal os surpreenda. Eu peço, sim, por libertação de toda a opressão espiritual. Quebra ídolos, desfaz feitiçarias, anula juramentos de trevas. Onde houver lugares e palavras pronunciadas em contra da tua bênção, eu clamo, quebrem agora pelo sangue do Cordeiro. Declaro que o poder do nome de Jesus é maior e sopra sobre as cinzas do passado para erguer algo novo. Que a tua presença se torne hábito, Senhor, e não apenas momento. Ensina-os a habitar no esconderijo do Altíssimo dia após dia, a levar contigo cada escolha, cada palavra, cada gesto de amor. Que a confiança nele não seja ocasional, mas aliada diária. Que a oração seja o primeiro ato, não o último recurso. Pai, eu te entrego aqueles que sentem que sua fé vacilou. Reacende a chama, unge de novo, mostra-lhe sinais da tua companhia. Dá testemunhos claros e pequenos milagres que reconstituam a fé como um tecido reparado. E eu peço também por humildade, que diante da bênção o louvor seja dado a ti e não ao homem. Senhor, eu conclamo agora a manifestação tangível da tua proteção, que uma paz como muralha cerque corações, que a tua voz suave e firme diga, não temas, pois eu sou contigo. Que essa voz seja ouvida nos quartos silenciosos, nas mesas de decisão, nos bancos de hospitais, nas vigílias de quem chora. Que ninguém mais carregue o peso sozinho. Declare comigo mais uma vez com convicção, Senhor, Tu és o meu refúgio, cobre-me com Tuas asas, meus pés estão firmes, eu ando em Tua proteção. Diga isso em voz alta, entregue cada medo, cada dívida, cada perda, cada dúvida. Senhor, recolhe estas ofertas de fé e transforma-as em ação. Enquanto te invoco, peço que leves restauração às áreas mais feridas, saúde, família, trabalho, ministério e honra. Onde houve injustiça, faz justiça. Onde houve derrota, restaura a reputação. Onde houve ruína, faz florescer. Não pela força humana, mas pela tua intervenção soberana. Ensina-nos a esperar com paciência ativa, a trabalhar com fidelidade e a descansar na tua provisão. Eu rogo que o teu Espírito Santo derrame coragem sobre os timoratos, que homens e mulheres alcem a cabeça e caminhem com confiança na estrada que tu apontas. Que não se deixem seduzir por atalhos enganosos, dá olhos para ver armadilhas e os pés para desviar delas. Senhor, eu entrego agora em especial os que se sentem perseguidos por forças invisíveis. Protege, Senhor, dá testemunha visível de que Tu estás no meio deles. Concede sinais que confirmem a Tua presença e que libertem do temor. Hoje mesmo, em nome de Jesus, eu profetizo paz sobre suas vidas. Dá-me, ó Altíssimo, capacidade de continuar intercedendo por esses Teus filhos. Renova em mim o fôlego da oração para que eu não desista. Mantenha acesa a chama de compaixão que me levou a clamar agora. Que a comunhão entre nós não seja vazia, mas viva, transformadora e contínua. Permite que, enquanto permanecemos nesta oração, o Espírito continue a trabalhar no íntimo de cada um. Que aquilo que semeamos em palavra e fé produza fruto para a vida eterna e para a bênção cotidiana. Guarda, Senhor, aqueles que ouviram esta palavra, sela-os com Teu selo de amor.
Dá-nos, por fim, discernimento para reconhecer a voz do Senhor quando Ele falar. Não permitas que gaguejemos diante da tua direção. Quando abrires uma porta, que saibamos entrar. Quando fechares, que saibamos repousar. Estabelece humildade em nossas decisões e coragem para obedecer. Eu me ponho em oração por cada nome que bate agora em silêncio no peito. Conhece, Senhor, cada batalha. Inclina-te sobre cada necessidade. Tu prometeste, Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Cumpre agora essa palavra, Senhor. Seja esta promessa viva sobre cada vida aqui presente. Enquanto eu falo, que a tua resposta se mova como vento suave e eficaz, que traz ordem e restauração. Agora, eu peço que cada um faça silêncio por um tempo em seu coração e entregue o que mais pesa. Então, depois deste silêncio, declare em voz alta: Senhor, eu confio em ti, eu me abrigo em tuas asas, eu recebo o livramento. Senhor, ouve o clamor que nasce agora em vozes variadas e responde com a tua fidelidade. Pai querido, em teu santo nome eu me aproximo mais uma vez, pedindo que a tua resposta chegue não como ideia, mas como fato visível. Não peço fluxo de palavras vazias, mas ação que se manifeste nos corpos, nas mesas, nas casas, nas decisões. Que aquilo que falamos aqui não volte vazio, mas produza fruto e transformação. Senhor, eu coloco diante de ti os que lutam com a provação financeira. Tu és o Deus que provê. Lembra-te, ó Senhor, das tuas promessas de sustento. Abre janelas de oportunidade, dirija o trabalho das mãos, concede inteligência para planejar e coragem para recomeçar. Onde houve desperdício, dá arrependimento e prudência. Onde houve portas fechadas, escancara caminho. Eu profetizo quebra das dívidas que oprimem, livramento dos roteiros de escassez e uma paz que acalme a ansiedade. Ensina-os a administrar com sabedoria e concede alegria em cada pequeno ganho, para que a gratidão nasça e floresça. Rogo por lares feridos, Senhor. Curai o conflito onde a palavra se tornou arma. Traze reconciliação onde o orgulho ergueu barreiras. Renova o diálogo entre pais e filhos, entre cônjuges. Dá palavras de restauração e ouvidos para ouvir. Eu peço especialmente pelos casamentos que hoje encontram frieza. Reacende o amor primeiro, lembra-os das promessas feitas, dá coragem para buscar ajuda com humildade. Onde houve traição, opera arrependimento verdadeiro e reparação. Quando houver coragem para perdoar, sela o Senhor com o teu espírito. Pai, lembro-me dos jovens que se sentem perdidos, sem rumo e sem identidade. Envia sobre eles o teu espírito de sabedoria. Dá mestres, pastores e irmãos que falem a verdade com ternura. Que o Senhor revele dons, habilidades e vocações. Que portas de estudo e trabalho se abram e que a inquietação se transforme em propósito. Protege contra as vozes enganadoras que prometem atalhos fáceis. Que a tua palavra seja lâmpada para os pés desses jovens e que encontrem comunidade que os sustente. Senhor, eu intercedo agora pelos que sofrem vícios e prisões espirituais. Quebranta, Senhor, as cadeias que os atam. Corta com tua espada aquilo que os escraviza. Dá suporte para buscar libertação, mãos amigas, orientação sábia, recursos para tratamento, espaço para se reerguer. Eu profetizo libertação agora mesmo, no íntimo, nas emoções, nas lembranças que trazem culpa. Que o perfume da tua graça cubra o passado e lhes permita viver novo capítulo. Ó Deus de misericórdia, visita também os que trabalham em ministério, os que servem com coração cansado e mãos feridas. Renova visão e paixão, dá-lhes descanso quando necessário e coragem para manter a fidelidade. Onde houve frustração, traze consolo. Onde houve perseguição, sê o advogado e o protetor. Reaviva nos líderes o amor pela tua verdade e pelo teu povo. Dá-lhes mansidão e firmeza e proteja-os da vaidade e do orgulho.
Que a unidade floresça entre as igrejas e que juntos possamos refletir teu reino. Eu clamo por saúde sobre os enfermos que ouvem esta oração ou que foram lembrados em silêncio. Toca, Senhor, restaura órgãos, renova células, concede força ao corpo enfraquecido. Dá sabedoria aos que os cuidam, guia médicos e mãos compassivas. Onde a cura não vier na dimensão do corpo, venha ela na dimensão da alma, paz, esperança, capacidade de sorrir novamente. Que nenhum diagnóstico seja sentença final quando tu estás no controle da vida. Pai, peço proteção sobre crianças e adolescentes, guardas de perigos visíveis e invisíveis, cerca-as como anjos conforme a tua promessa. Dá aos seus pais intuição e disposição para cuidar. Que as escolas e lugares de encontro sejam locais de crescimento e segurança, que nenhuma mão maligna se aproxime de suas vidas. Eu declaro sobre cada criança aqui presente, que ela cresça sob a tua bênção, descubra teu amor e caminhe em tua luz. Senhor soberano, eu suplico pela restauração da honra daqueles cujo nome foi difamado. Onde houve calúnia, mostra a verdade. Onde houve injustiça, levanta testemunho que abençoe. Onde houve queda, traz oportunidades para provar integridade. Ensina-nos a não ser rápidos em condenar, mas a clamar por justiça segundo a tua vontade. E quando a restituição vier, que o louvor seja para ti e que a humildade governe os corações. Rogo pela conversão e pela volta dos afastados. Atende ao clamor dos que se debatem com dúvidas e ressuscita neles a nostalgia da tua presença. Que o teu espírito sopre sobre as cinzas de fé envelhecida e acenda desejo por comunhão verdadeira. Concede encontros, sonhos e convites que tragam de volta ao caminho. Não os deixes descansarem na indiferença, que a saudade de ti se torne ponte de retorno. Senhor, protege aqueles que são perseguidos por causa do teu nome, sejam perseguições externas ou pressões internas. Sê fortaleza e escudo. Dá palavras de sabedoria quando confrontados. Concede testemunhos que edifiquem. Onde houver medo, envia coragem. Onde houver trevas, brilhe a tua luz. Que a igreja saiba amar com ousadia e aceitar o martírio cotidiano de viver segundo a tua verdade com paciência e alegria. Pai, estendo agora minhas mãos em favor dos que enfrentam decisões cruciais. Dá clareza, sinais e paz que confirma a direção. Não permitas que o coração se confunda entre opções por ansiedade. Traz serenidade que vem do diálogo contigo. Quando fores abrir portas, que ninguém as perca por medo. Quando fechares caminhos, que haja serenidade para confiar. Ensina a discernir entre ambição e chamado. Deus de paz, eu peço pelas autoridades, aquelas que guiam povos, comunidades e famílias, que governam com temor de ti. Dá-lhes caráter, justiça e compaixão. Que as leis se formem com sabedoria, que a fome seja vista, que o fraco seja protegido. Ilumina corações para buscar o bem comum e não interesses próprios. Lembra-os da responsabilidade que têm diante de ti. Pai, entra com provisão sobrenatural nas situações onde o esforço humano não tem sido suficiente. Derrama favor inexplicável, envia socorro inesperado, multiplica o pouco em abundância. Ensina-nos a reconhecer que toda bênção vem de ti e a viver em gratidão. Que cada testemunho de provisão seja sinal para outros crerem no teu cuidado fiel. Eu peço, Senhor, por santificação pessoal, purifica o nosso íntimo, revela o que nos separa de ti, dá arrependimento que transforma. Não queremos apenas bênçãos externas, queremos corações conforme o teu coração. Corte o que é egoísta, abençoa o que é obediente. Ensina-nos a andar em santidade que liberta e que encanta. Agora, eu convido cada pessoa a declarar em voz firme: Senhor, eu me rendo. Usa-me para a tua glória, faz de mim instrumento de paz. Que essa declaração não seja mero som, mas pacto vivo. Quem disser agora, tomarei um passo de fé esta semana, receba coragem para agir. Quem prometer buscar ajuda, receba companheiros fiéis. Pai amado,
Sela estas palavras com tua promessa, que o Espírito aplique cada afirmação em nossos corações. Não deixes que a palavra aqui pronunciada retorne vazia, faz-a brotar, crescer e dar fruto. Eu profetizo que já há movimento em favor de cada necessidade mencionada. Tu trabalhas nos bastidores para tornar evidente a tua providência. Enquanto caminhamos sob tua direção, dá-nos perseverança para continuar em oração, ação e amor. Ensina-nos a esperar sem desistir, a semear sem calcular perdas, a amar sem pedir retorno. Que a nossa vida seja em tudo reflexo do Evangelho que pregamos, compaixão, verdade e esperança em ação. Senhor, eu te peço por um aumento de fé em todas as áreas. Fé para crer no impossível, fé para levantar os que caíram, fé para enfrentar a perseguição e fé para agradecer antes da resposta. Derrama sobre nós coragem para obedecer, ainda que não vejamos o caminho completo. Faze-nos caminhar com passos de confiança. Eu oro, por fim, para que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes de cada um que está em oração agora. Que essa paz seja selo e presença contínua, barqueando nossas dúvidas e quietando nossas tempestades. Que saiba, Senhor, que cada pedido foi feito com fé e que cada petição será tratada com amoroso cuidado por ti. Em nome de Jesus, eu declaro a tua obra iniciada e o teu agir contínuo. Que haja sinais, que se ouçam testemunhos, que vidas sejam transformadas. Nós confiamos em ti, ó Deus fiel, somos teus e nos rendemos ao teu propósito. Diante de ti, Pai, eu permaneço agora em silêncio por alguns instantes, convidando o Espírito a alinhar cada coração ao teu querer. Que cada presente suspiro seja ouvido e respondido pelo teu amor. Silêncio reverente. Depois deste silêncio, repita comigo: Senhor, eu confio, eu espero, eu obrarei conforme a tua vontade. Sinta essa palavra descer, enraizar e começar a produzir fruto. Senhor, que cada palavra de rendição pronunciada agora se torne raiz viva em nossos corações. Aquele que se entregou recebe coragem para cumprir o voto. Fortalece os passos de quem prometeu dar um passo de fé. Não os deixes tropeçar por dúvidas. Confirma cada pequeno gesto de obediência com fruto visível. E quando a fraqueza vier, envia socorro rápido para erguer. Pai misericordioso, estendo-te agora os que sofrem com enfermidades. Toca ossos, órgãos, mentes e emoções. Restaura, sara e restaura o vigor. Onde a dor que não cede, derrama paz sobre o corpo e o alívio que antecede a cura. Usa mãos, médicos, remédios e sinais milagrosos para testemunhar que tu és o grande médico. Dá também cura interior, abre feridas antigas, solta cadeias de medo e que haja libertação completa. Ó Deus, assistes os corações quebrantados. Para os que perderam emprego, sustento ou casa, supre com provimento inesperado e pessoas que estendam a mão. Para os que choram amores findos, restaura o que for possível e consola profundamente o que é irreparável. Concede trabalho digno, oportunidade honesta e dignidade para cada família. Ensina-nos a cuidar dos mais frágeis, a abrir nossa mesa em nossas mãos sem cálculo, acreditando que tu és o provedor. Senhor, intervém nas famílias, cura lares feridos, reconcilia filhos e pais, unge casamentos que se seguram pela última vez. Dá graça para perdoar, sabedoria para dialogar e alegria para renovar a aliança conjugal. Protege as crianças e os jovens das ciladas do mundo, guarda suas mentes, dá bons companheiros e líderes que os guiem em temor de ti. Renova a chama da fé na juventude, que eles encontrem em ti identidade e propósito. Senhor, intervém nas famílias, cura lares feridos, reconcilia filhos e pais, unge casamentos que se seguram pela última vez. Dá graça para perdoar, sabedoria para dialogar e alegria para renovar a aliança conjugal. Protege as crianças e os jovens das ciladas do mundo, guarda suas mentes, dá bons companheiros e líderes que os guiem em temor de ti.
renova a chama da fé na juventude, que eles encontrem em Ti identidade e propósito. Deus de justiça, lembro-me dos que vivem sob perseguição e opressão por causa do Teu nome. Consola-os, reveste-os de coragem e multiplica testemunhos que transformem nações. Dá sabedoria aos líderes da igreja que pastoram no caminho estreito. Renova suas forças, enche-os de discernimento e protege suas famílias. Que nenhum pastor se canse de semear, sustenta o ministério com provisões espirituais e materiais. Pai, quebra as cadeias de vícios e setas do inimigo que oprimem vidas, álcool, drogas, pornografia, ganância, ansiedade. Que a tua luz penetre onde há vergonha e isolamento. Que haja grupos de suporte, profissionais que ajudem e, principalmente, que cada pessoa conheça o poder libertador do teu perdão. Dá coragem para pedir ajuda e para receber ajuda. Santo Espírito, sopro de vida, renova o zelo pela leitura da tua palavra e pela oração. Restaura a fome pelas escrituras nos lares, nas igrejas, nos corações individuais. Dá entendimento, amor pela verdade e a coragem de praticá-la. Produz na igreja frutos de unidade, que as diferenças não nos separem, mas nos façam procurar humildemente o melhor para o reino. Ensina-nos a andar em humildade, com um só propósito: glorificar o Senhor. Senhor, abençoa os que trabalham em missões, em casas de recuperação, em abrigos e hospitais, multiplicadores de cuidado e esperança. Dá proteção aos que saem de casa para anunciar o Evangelho. Abre portas onde há resistência, dá palavras que toquem consciências. Coloca pessoas diante de quem busca. Que cada gesto de amor seja semente lançada e germinada para a vida eterna. Deus fiel, abençoe também os líderes civis e as decisões que moldam comunidades. Plante homens e mulheres de caráter, íntegros e compassivos em posições de influência. Que as políticas públicas em justiça amparem os vulneráveis e promovam o bem comum. Dá discernimento aos que decidem sobre vidas humanas. Que nenhuma lei favoreça o egoísmo e que o bem público seja buscado como serviço a Ti. Pai, voltamos nossos olhos para aqueles que estão desalentados na fé, que se afastaram por feridas, escândalos ou dúvidas intelectuais. Envia pastores sensíveis, irmãos pacientes e a graça necessária para que se aproximem novamente. Não permitas que o orgulho ou a vergonha os mantenham longe. Usa um encontro, uma palavra, um texto, um testemunho e que a tua misericórdia os receba. Senhor das promessas, peça por restauração de vocações e dons. Despertam músicos, pregadores, professores, artesãos, médicos e empreendedores que te sirvam com excelência. Desencadeie criatividade para o serviço evangelístico e faz com que cada talento seja usado para abençoar a comunidade. Renova as forças dos que estão cansados para que não desistam antes da colheita. Protege, Senhor, as portas espirituais de nossas casas. Tranca o mal que tenta entrar por pensamentos, hábitos e conversas. Envia teus anjos para guardar os que se deitam e os que se levantam. Que a tua paz seja muro e abrigo. Ensina-nos a discernir vozes espirituais. Dá prudência ao discernir e coragem para rejeitar o que não vem de Ti. Pai, queremos um mover de avivamento que comece nas igrejas e alcance as ruas. Purifica, chama, converte. Que o arrependimento seja genuíno e produzido pelo Teu Espírito. Que a adoração volte a ser fogo que transforma. Desperta um amor radical por perdidos e pelas cidades, e sementes simples de compaixão que gerem movimentos de mudança social fundados na graça. Senhor, por aqueles que sentem vazio sem saber porquê, envia sentido. Que encontrem propósito no serviço, alegria na comunhão e identidade em Cristo. Liberta das comparações, das pressões de sucesso e do vazio consumista. Ensina a viver contentes no que somos em Ti e a celebrar o dom da simplicidade e da presença. Agora, Senhor, entrego também as agendas silenciosas, os nomes que ninguém mais fala, os pedidos escritos com lágrimas às escondidas.
Tu conheces cada detalhe, não nos cansas com tua atenção. Sela estas petições com tua paz, ordena o tempo perfeito para cada resposta, e quando melhor convir para tua glória, manifesta-te com poder. Concede aos que oram habilidades práticas, coragem para visitar um vizinho, generosidade para dar um alimento, palavra de consolo para um idoso, perdão para quem feriu. Que a oração que fazemos se traduza em ação concreta. Ensina-nos a caminhar em obediência, para que a fé não seja só sentimento, mas transformação visível. Pai, agora peço por uma unção renovadora sobre nós, unção para falar com clareza, unção para amar sem medidas, unção para ver além das circunstâncias. Derrama sobre nós do teu Espírito, para que sejamos testemunhas eficazes, sábias e cheias de compaixão. Dá coragem para proclamar o Evangelho com mansidão e poder. Santo Deus, guarda em nossos corações contra a ansiedade que paralisa. Dá descanso aos que labutam noite e dia. Ensina-nos a descansar em Ti, a confiar no Teu tempo e a caminhar com passos medidos pela Tua sabedoria. Em cada decisão importante, que possamos buscar a Tua face antes de agir. Em cada conquista, que a gratidão seja maior que o orgulho. Senhor, abençoa os que servem nas áreas de saúde mental, profissionais, voluntários, ouvintes atentos. Dá palavras de cura para os que escutam e caminhos de acompanhamento onde haja necessidade. Que cada pessoa sofrida encontre rede de amor e cuidado para sustentar a recuperação. Pai amado, sela com Tua presença o que foi pedido aqui. Que o Teu amor atue agora mesmo, invisível aos olhos humanos, mas eficaz em transformar situações, corações e destinos. Guarda estas orações no Teu trono de graça e opera conforme a Tua vontade perfeita e sábia. Fica conosco, Senhor. Enche cada lugar com Tua paz e que o agir do Teu Espírito seja visível em nossos lares, igrejas e ruas. Que nunca percamos o temor e a alegria de Te servir. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo isto. Amém. Pausa reverente para que cada coração guarde o que foi recebido e, se desejar, ofereça um último suspiro de gratidão. O som do amém ainda tremia pelo salão quando o silêncio se fez pesado, bom e próximo, como se o próprio edifício, com suas paredes gastas de orações antigas, tivesse tomado fôlego. O vitral atrás do púlpito deixava cair sobre o carpete faixas de luz colorida que dançavam nos pés das cadeiras. Havia um cheiro de madeira encerada e café recém-passado. Alguém mexia nos envelopes das ofertas com dedos hesitantes. Alguns permaneceram sentados, olhos fechados, mãos entrelaçadas. Outros olhavam ao redor como quem ainda escuta ecos. Pastor Daniel permaneceu de pé por alguns instantes, as mãos pousadas levemente no atril. Não fez grande gesto para encerrar, seu olhar percorreu a assembleia com a paciência de quem sabe que a graça, às vezes, chega devagar. Foi a primeira a se mover Marina, a líder de louvor. O violão repousava ao seu lado. Ela o alcançou com dedos ainda trêmulos, pousou a mão na madeira como quem confirma que a canção continuaria, mesmo quando as vozes falham. Foi tempo de mentira, murmurou ela, mais para si do que para quem passava. Alguém ouviu e enxugou os olhos. Logo surgiram murmúrios de testemunho. Dona Teresa, que sempre se sentava na mesma cadeira perto da porta, limpou a garganta e levantou a voz, fraca, porém determinada. Meu filho recebeu notícia hoje, disse, e todo o corpo presente se inclinou. O senhor do mercado viu a carteira que eu tinha perdido e trouxe de volta. Não é grande coisa no mundo, mas, para mim, é sinal. Um riso contido percorreu a nave. Pequenos sinais eram aceitáveis e sagrados naquela noite. Cada devolução, cada reconciliação parecia franzir o véu do ordinário e deixar transparecer o extraordinário. Lucas saíra do culto mais cedo nos últimos meses. O assento vazio na terceira fileira era notado por quem vinha há mais tempo. Ele permaneceu ali, perto da lateral, como sempre houve jovens que se sentam para medir o mundo antes de nele entrar. Desta vez, porém, não saiu. Quando o murmúrio de testemunhos deu lugar a conversas baixas e abraços, ele levantou-se e caminhou até o púlpito.
Pastor, sua voz teve a surpresa dos que descobrem a própria coragem pela primeira vez. Eu ouvi a oração, senti algo quebrando. Quero conversar, quero saber se ainda posso usar meu dom. Daniel sorriu com a ternura de quem sabe esperar. O dom de Lucas era música. Por meses ele havia calado as violas e guardado as partituras por medo do julgamento e por cansaço de portas fechadas. O pastor fez um gesto para o banco lateral, convidou-o a sentar. Sempre há lugar, disse ele, e sempre há tarefa para quem quer servir. O que foi que te calou? Lucas falou com a pressa de quem teme perder a verdade que lhe vinha à boca. Contou das ofertas rejeitadas, das apresentações que não deram certo, da sensação de não ser necessário. O pastor ouviu, pontuando pouco, como quem deixa o outro terminar de desmontar-se para depois, juntos, remontar. Você não precisa provar talento para ser útil, disse Daniel, falando devagar. Às vezes, Deus nos chama para tocar em quartos de hospital, em cozinhas onde há fome de conversa, em reuniões pequenas onde a presença é tudo. Venha com a gente este sábado para a visita ao abrigo. Vou com você. Houve um aceno de Antoine hesitação que se desfaz em sorriso. Lucas apertou a mão que lhe foi estendida, como se recebesse um mapa que o levaria de volta a si mesmo. No corredor, Miriam, que coordenava os trabalhos sociais, anotava nomes para a próxima ação. Seus olhos iluminaram-se ao ver o jovem se juntar. Enquanto isso, na antessala, Rafael, médico e membro da igreja, conversava com algumas famílias sobre a nova equipe de apoio à saúde mental que começaria a atender no centro comunitário ao lado. Havia papéis, listas e um frio real nas articulações daqueles que haviam vivido anos atendendo em hospitais e ainda carregavam nos ombros histórias que não se resolviam com receitas. Rafael falava com firmeza serena sobre limites, encaminhamentos e a necessidade de formação contínua. Era dele a ideia de ouvir mais que remediar, de construir redes de cuidado e não apenas episódios de boa vontade. Não vai dar para nós fingirmos que sabemos tudo, disse ele em voz baixa, olhando para a pequena mesa onde cadernos e canetas se empilhavam. Mas podemos ser a teia que segura. Podemos encaminhar, acompanhar, visitar. Alguém bateu na porta e entrou João, um rapaz que acompanhava Dona Teresa. Trazia nas mãos um envelope e o rosto marcado por uma inquietação que não combinava com a tarde ensolarada. Havia uma ferida, perda de emprego, de rotinas, de identidade, e ele olhava a congregação pela primeira vez como quem busca uma família nova. Eu quero me envolver, disse João sem rodeios. Posso ajudar na entrega de cestas, ou no centro, ou com o que for. Miriam sorriu com o calor de quem vê um plano sendo preenchido pelos próprios braços atendidos. Vem com a gente neste sábado. Temos uma rota que precisa de mais pares de mãos. E se você quiser, podemos sentar para conversar sobre suas capacidades. Às vezes, o que parece pequeno para você é grande para quem recebe. O clima mudou, do litúrgico para o operativo, sem que ninguém perdesse a reverência. As orações que haviam sido ditas ali não permaneceriam somente em palavras. Começavam a se traduzir em horários, listas, chamadas telefônicas e compromissos escritos à mão. Foi assim, aos poucos, que o mover de que haviam falado na oração começou a adquirir forma. Lá fora, na calçada molhada do frio da noite, duas vizinhas conversavam encostadas na grade. A mais velha segurava uma chávena de plástico que tremia nas mãos. Havia uma criança adormecida sobre a coleira do gato, um cobertor mal arrumado. A mais jovem sorria, olhos inchados pela emoção da promessa feita alguns minutos antes. Aquela oração sobre portas espirituais falou comigo, disse a mais velha. Acho que há coisas entrando aqui, pensamentos, hábitos antigos que eu não tinha coragem de enfrentar. Então vamos juntas, respondeu a mais nova, como quem assume um pacto simples. Eu passo aí amanhã com o café. A gente conversa e, se quiser, trazemos a Miriam para orar com você. As vozes foram se despedindo. Havia abraços demorados que restituíam anos de silêncio. Havia mãos que se abriram pela primeira vez em muito tempo para receber o toque do outro.
O estacionamento encheu-se de conversas rápidas. Vamos ao abrigo, posso levar sopa, quem leva os cobertores? O som de uma pequena engrenagem que se armava. Marina, já com o violão às costas, parou junto ao portão principal. Olhou o horizonte da cidade, as luzes da avenida que começavam a acender, e cantou baixinho uma canção que ninguém mais ouviu, a não ser ela e as sombras. Era uma canção simples, sem a pretensão de ser grande. Havia nela o desejo de que as cordas do mundo afinassem com a melodia do céu. O violão respondeu com um único acorde, firme e compassado, como quem confirma uma promessa. No domingo seguinte, o centro comunitário abriu suas portas com mais gente do que era costume. Havia mesas com panfletos, uma fila de escuta e café, um espaço reservado para conversas individuais. Lucas e Marina tocaram uma canção curta antes de começar as rodadas de visita. Não era uma apresentação para aplausos. Era música para abrir portas, para acalmar pulsos acelerados, para lembrar que havia beleza onde antes só havia silêncio. O abrigo recebeu o grupo com olhares surpresos. As voluntárias já conheciam o cheiro de quem chega tarde demais. Reconheceram nele uma vontade de permanecer. As primeiras cestas foram entregues, mas o mais valioso não coube em sacolas. Alguém sentou-se ao lado de uma senhora que não saía de sua cadeira. Outro trouxe um cobertor com mãos que tremiam, não de frio, mas de emoção. Lucas tocou uma canção que falava do lar como missão, e houve quem chorasse com saudade do que nunca teve. Dias transformaram-se em semanas. A equipe de saúde mental começou seus encontros. Pequenos grupos de acompanhamento surgiram. A ONG local trouxe material de formação. Rafael organizava sessões com profissionais, mediando a conversa entre fé e técnica. Não havia soluções instantâneas, havia sim presença constante. Um rapaz que chegara aos prantos por ter perdido o chão, encontrou no atendimento uma escuta que devolveu a confiança para procurar trabalho. Uma mãe solitária recebeu encaminhamento para políticas sociais que desconhecia. A cada porta que se fechava, outra se abria, não por mérito humano, mas porque havia mãos dispostas a empurrá-la. E o que nascia como gesto prático trouxe de volta também vocações. O músico que quase desistira passou a compor para as reuniões pequenas e, aos poucos, para eventos que pediam menos brilho e mais verdade. Uma professora aposentada retomou aulas numa creche da comunidade. Um jovem, inspirado pela coragem do grupo, matriculou-se num curso técnico e passou a frequentar as rodas de aconselhamento para, futuramente, ser ele mesmo recurso para outros. Mas nem tudo era fácil. Em uma noite, um telefonema cortou o entusiasmo. O centro hospitalar enviara notícia sobre o aumento de demanda por atendimento psiquiátrico, sem recursos suficientes para acolher todos. Havia rostos que não cabiam na lista oficial. A notícia trouxe um peso novo ao grupo. Muitos foram dormir com a sensação de que os esforços, embora sinceros, eram apenas gotas frente a um oceano de necessidade. Daniel convocou uma reunião emergencial. Acenderam-se as luzes no salão novamente e a conversa entrou em campo prático. Parcerias com universidades, captação de recursos, formação de multiplicadores, busca por espaços físicos. Havia cartas a serem escritas, projetos a formatar. Havia, acima de tudo, a certeza de que a oração havia acionado algo que não se compadecia com passividade. Não podemos fazer tudo, disse Rafael em voz firme, mas podemos fazer algo bem feito. E quando algo é bem feito perto de quem sofre, isso importa. Miriam anotava possibilidades numa lousa improvisada. As ideias se convertiam em passos. Uma oficina de empatia para lideranças, um mutirão de alicadação, uma parceria com psicólogos que aceitassem plantões rotativos. Cada item parecia minúsculo diante da urgência, mas o grupo sabia que as pequenas coisas, feitas com constância, criam sustentação. Houve também resistência. Algumas vozes do convívio exterior, acostumadas à comodidade do silêncio, estranharam a nova movimentação. Havia críticas sobre visibilidade, sobre investimento de tempo em temas que não eram tão espirituais, suspiros que brotaram de quem preferia a igreja como refúgio e não como extensão de responsabilidades.
Mas foi na própria comunidade que as respostas vieram. Depoimentos de famílias que receberam atendimento, cartas de agradecimento de quem encontrou na visita um escudo contra a desesperança. Estas vozezinhas, simples e firmes, abafaram as críticas. Certa tarde, ao fechar a reunião, Daniel caminhou até a pequena janela do escritório e ficou ali, apoiando as mãos no batente. A cidade lá fora movia-se com sua pressa. O céu, carregado de nuvens, prometia chuva. Ele pensou nas orações compartilhadas naquela noite que parecia tão distante e ao mesmo tempo tão recente. As petições tinham se tornado bússolas: restaurar vocações, proteger portas, despertar compaixão. E o que se via agora eram ações que respondiam a essas bússolas. No jardim atrás da igreja, um grupo de jovens plantava mudas. A ideia era simples: transformar um terreno abandonado em horta comunitária. Havia risos, debates sobre a melhor forma de regar, mãos sujas de terra que testificavam uma nova teimosia pela vida. Entre eles, João cavava uma cova, concentrado como quem finca uma esperança no chão. Ao seu lado, uma senhora, antiga frequentadora, trouxe adubo e sabedoria. A horta nascerá, pouco a pouco, como metáfora do trabalho que se fazia. Numa sexta-feira chuvosa, um ônibus lotado trouxe moradores de bairros distantes para uma noite de acolhimento. O salão transbordou em corações que não haviam conhecido a consistência de calor humano por longos períodos. Havia frio, fome, cansaço, mas também havia uma ardência nova, a certeza de que a comunidade seria um lugar para ser sustentado. As mesas do fundo serviam sopa com dedicação. As mãos que cortavam pão conversavam. Alguém passou a oferecer atenção, escuta, encaminhamento. Era, em essência, o que havia sido pedido em oração, que a adoração voltasse a ser fogo que transforma. Nem todas as histórias tiveram final imediato. Algum filho que não voltou para casa ali foi reconectado semanas mais tarde. Outra vocação ainda se fazia esperar. Mas o movimento já não dependia de milagres extraordinários, e sim da fidelidade de pequenos atos. Telefonemas, visitas, reuniões, composições musicais, mantas entregues a quem tremia de frio. A fé, nesse contexto, parecia menos um brilho espetacular e mais uma prática obstinada. Uma noite, quando as luzes se apagavam no salão e restava apenas o silêncio suave das cadeiras, Daniel sentou-se no púlpito. Abriu o caderno onde anotava todas as coisas: orações atendidas, pedidos ainda em aberto, nomes de pessoas a visitar. Passou os dedos sobre o papel como quem lê uma história que está sendo escrita com mãos humanas e toque divino. Fechou o caderno e orou em silêncio, pedindo sabedoria para os próximos passos, discernimento para distinguir o útil do vaidoso, coragem para persistir. Ao sair, a chuva perfumou o ar. No estacionamento, Lucas, retornando de uma visita a uma família acolhida, viu uma figura que lhe era conhecida. Era o vizinho, que meses antes o havia desencorajado. O homem agora carregava 2 sacos de arroz e parecia menos só. O encontro foi simples: um aceno, uma troca de palavras breves, a promessa de cuidar do outro. Lucas sentiu que aquela era a resposta prática de muitas orações. Pessoas se tocando, como nós tocamos uma corda e ela vibra até o outro lado. E assim o trabalho prosseguiu, com horas cedidas, talentos redescobertos e planejamentos que se transformavam em passos de carne e osso. A comunidade caminhava, não sem tropeços, mas com a determinação de quem aprendeu que a presença é uma forma de oração viva. Havia ainda muito a ser feito: leitos a abrir, voluntários a formar, corações a restaurar. Mas o que antes era desejo nebuloso começava a ter contornos reais no mundo. Sábado amanheceu claro, e com ele veio a chamada para mais uma rodada de ações. As listas, as rotas, as músicas e as mesas já se ajustavam como peças de uma orquestra incipiente. No portão, crianças corriam com sacos de mantimentos. Dentro, voluntários terminavam os preparativos. O céu limpo dava a impressão de que algo estava se movendo em direção ao cumprimento. Dentro do salão, antes do movimento do dia, Daniel ergueu a mão e pediu silêncio.
Hoje não vamos somente distribuir mantimentos, disse com voz firme e branda. Hoje queremos que cada gesto seja uma mensagem. Deus viu, Deus age. Não prometemos resolver tudo, mas prometemos caminhar com cada pessoa. Que nossos passos sejam coerentes com o que pedimos em oração. Houve um murmúrio de aprovação. O primeiro caminhão partiu então, com destino ao bairro mais distante. Entre os que nele embarcaram estavam Lucas com seu violão, Marina com canções, Rafael com material informativo e João com um sorriso que já tinha outro gosto. Enquanto o veículo ganhava a estrada, no salão, aqueles que ficaram arrumavam caixas, dobravam panfletos, embalavam lembranças. Em cada gesto havia a continuidade da oração, não um fim, mas um método de se fazer presente. E assim, a cidade começava a perceber algo diferente naquela igreja. Não era apenas um lugar de encontro aos domingos, mas uma rede que começava a sustentar a vida de muita gente. As portas espirituais pelas quais haviam orado não eram apenas barreiras invisíveis, eram comportamentos e práticas que se fechavam ou se abriam conforme as pessoas decidiam agir. A primeira etapa havia começado. Havia cansaço, claramente, muitas noites em claro. Havia dúvidas também. Mas havia algo maior, uma fidelidade prática que respondia àquelas orações pronunciadas com fé. E era nela que se apoiavam agora para continuar caminhando. Do lado de fora, o vento soprou forte, levando consigo folhas secas e algumas promessas feitas ao acaso. Dentro, a comunidade se organizava, articulava e servia. Havia trabalho pela frente, e vontade, que é onde a graça encontra terreno para operar. Enquanto as portas se fechavam suavemente e o último voluntário conferia a lista, alguém, ao longe, começou a cantar. Era uma canção simples, que falava de caminho e companhia. As vozes se juntaram e, fora da chuva, o som desceu pela rua como se fosse também oferta. E naquele cantar, por entre passos dados e mãos estendidas, a certeza retornou. A oração não fora somente fala, fora também início de transformação. Ainda havia muitos nomes para serem chamados e pedidos para serem atendidos, mas o corpo estava em movimento, e o movimento, por si só, já era a resposta de fé.